Olá, gente, eu me chamo Thalissa, sou monitora de Direito e Gestão Consensual de Conflitos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mediação, o basicão que a gente precisa entender dentro dessa perspectiva da consensualidade. Para começar, a gente precisa entender o que é a mediação. Mediação de conflitos ela é um meio autocompositivo, ou seja, a decisão final pertence somente às partes, de resolução consensual de conflitos, porque as duas têm que estar de acordo, caracterizado pela presença de um terceiro, que é o mediador, imparcial, que vai facilitar o diálogo entre aquelas duas partes. A coisa mais importante que a gente precisa saber sobre o mediador é que ele, em hipótese alguma, sugere ou se mete na decisão das partes. Como é um meio autocompositivo, elas decidem e, dentro da mediação, elas e somente elas. A mediação é um procedimento utilizado em casos que as partes têm uma relação continuada ou algum laço emocional que deixa aí o diálogo um pouco mais denso. As características principais da mediação são, primeiro de tudo, pode ou não resultar em um acordo, o que nos leva para a nossa segunda característica. Dentro da mediação, o objetivo principal não é o acordo. O acordo é uma consequência muito positiva de uma mediação que deu certo, mas o objetivo maior é restabelecer o diálogo e a comunicação harmônica entre aquelas partes. Se tiver ou não acordo, vai depender aí do andamento, da mediação, mas não é o mais importante. Ela é um procedimento que precisa de homologação no juiz. Ao final da mediação, é gerado um termo que vai conter ali dentro do termo tudo que aquelas partes acordaram, dentro da legalidade, obviamente, e esse termo é enviado a um juiz que pode homologar ou não ele. Caso tenha algum erro no termo, ele vai pedir para voltar e a gente tem que convocar as partes ali novamente, e caso esteja tudo certo, ele vai homologar e assim o termo daquele acordo passa a ter um peso judicialmente falando. A técnica mais importante da mediação, se tivesse que escolher uma só, é a pergunta aberta, e a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Mais uma vez reitero que o mediador não sugere soluções. Outra coisa muito importante e muito interessante da mediação é que ela sempre vai acontecer em mesas redondas, que é para justamente facilitar aquela imagem de que aquilo é um diálogo, não é uma briga, e inconscientemente enviar para aquelas pessoas, uma mensagem no subconsciente dizendo que aquilo ali é uma conversa, que elas estão próximas, que elas podem se entender. Dentro disso, é claro, o ambiente precisa ser adequado e a gente vai entender isso melhor um pouquinho mais para frente. A mediação é usada para atender casos em que um conflito entre as partes decorre de uma ligação emocional, como eu já falei. Por isso, ela possui uma quantidade de tempo maior que a conciliação, dependendo do local. Tanto a mediação quanto a conciliação terão cada um tempo, mas o da mediação sempre será um pouquinho maior, justamente pela complexidade um pouco maior que envolve ali aquele conflito. E, como eu disse, para sanar o conflito, o mais incentivado é o diálogo entre as partes. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma mediação bem-sucedida é a preparação do ambiente. Primeiramente, a disposição da mesa, que sempre precisa ser redonda, justamente para evitar esse sentimento de rivalidade entre as partes e distanciar elas emocionalmente, porque afinal, se fosse uma mesa e são duas pessoas que não se gostam, a tendência é um sentar numa ponta, o outro sentar na outra ponta, e fica aquela distância, aquele buraco, aquele clima esquisito que acabaria, dificultando, querendo ou não, a nossa conversa. O facilitador deve estar em uma posição equidistante das partes. Ele pode sentar tanto à mesa junto com elas, tendo uma distância igual para as duas, como ele pode estar sentado na sua mesa distante, um pouco mais distante, com o seu computador, fazendo ali as suas anotações, mas de qualquer forma, a distância entre ele e as partes precisa ser igual. Ele não pode estar mais próximo fisicamente de uma parte do que de outra, porque isso dá, querendo ou não, a impressão de que a imparcialidade dele está comprometida, Se ele está mais perto de uma parte, é o que faz parecer. O ambiente precisa ser um ambiente de conforto, tanto físico quanto emocional, então uma cadeirinha confortável, uma mesa ok, uma temperatura agradável, de preferência um lugar sem muitos barulhos, sem muitas janelas também, para que o tempo não seja visto passar, preferencialmente não ter nenhum aroma forte, E
tem que ser um ambiente ali no conjunto da obra agradável. Obviamente, cada local vai ter sua estrutura, mas a regra básica é que seja um ambiente agradável da melhor forma possível, o mais agradável possível. Justamente porque o ambiente não pode transmitir aquela sensação de que, ai meu Deus, eu preciso sair daqui. Então tem que ser ali um ambiente bem neutro, bem tranquilo, bem vibe quarto de bebê, que é para poder todo mundo ficar tranquilo, acalmar os ânimos, se entender, se sentir realmente confortável e sentir que aquele espaço é realmente um espaço de resolução e de solução. Seguimos para a declaração de abertura, é onde o mediador vai se apresentar, vai explicar a sua função, vai explicar o procedimento e também tem que reiterar que ele é imparcial, que ele não é o advogado de um nem de outro e que ele não vai tomar nenhum tipo de decisão e que a decisão é inteiramente das partes. O profissional deve explicar o procedimento, seu passo a passo, como funciona e tem que perguntar o nome das partes. A gente fala isso porque parece óbvio, mas às vezes, né, no conjunto da obra pode acabar passando batido, porque a gente recebe, né, o mediador recebe os dados das partes antes, então pode acabar passando batido, mas para perguntar o nome, para ter aquele acolhimento. E também é recomendado que o mediador pergunte às partes como elas gostariam de ser chamadas. Então, se existe um apelido, se existe um sobrenome, tem gente que gosta de ser chamado pelo sobrenome, né? Então, assim, a minha professora conta que já teve casos que ela chamou ele por apelidos engraçados, não me lembro agora, mas, por exemplo, sei lá, Estrondão. Um apelido bem assim tosco assim pra gente, né? Pra parte pode ser o normal do cotidiano dela e se ela trouxer aquilo, é uma coisa que deve ser seguida até o final da audiência, justamente para dar aquela sensação de conforto e de proximidade. Ainda na declaração de abertura, é importante iniciar com um encorajamento, elogiando a disposição das partes estarem ali dispostas a enfrentar os seus problemas e a tentarem conversar. Também é muito importante que se ressalte que outros problemas parecidos já conseguiram ser resolvidos pela consensualidade para dar ali, né, aquele incentivo, aquela força que eles estão precisando, né? E é interessante também dizer que o conflito é algo natural que ocorre em qualquer relação, para que as partes não tenham aquela visão de que aquilo é o fim do mundo e tudo mais. A linguagem deve ser informal, a mediação é um procedimento informal e deve ser acessível às partes. Então, se o mediador está trabalhando com uma classe um pouco mais baixa, que talvez não tenha tanta escolaridade, a linguagem precisa ser acessível para elas. Também é muito importante que o mediador explique e incentive as partes a falarem com sinceridade e também escutarem, ressaltando que cada um vai ter o seu momento de falar, mas que também é muito importante dar devida atenção a quando o outro está falando e escutar. Também deve ser informado que o processo é confidencial, assim como tudo que incorre aí na vara da família, e um espaço seguro para que eles possam falar sem nenhum tipo de julgamento. Observação: existe um procedimento dentro da mediação que é chamado de caucus. Ele não é uma etapa obrigatória da mediação. Muitas mediações arrisco dizer que a maioria acontecem sem a presença de caucus. O caucus consiste em uma reunião individual com cada uma das partes. Ou seja, se alguma parte está ali muito abalada, visivelmente vulnerável, dá para ver que ela não vai conseguir se comunicar com a devida clareza, a gente chama ela ali, conversa com ela separadamente, deixa ela falar, deixa ela extravasar, deixa ela se acalmar, oferece um copinho de água para antes voltar, né? Para antes de voltar a mediação em si, para que ela possa falar e tudo mais. Caso aconteça cálculos, o mediador tem que tirar um tempo com a outra parte, o tempo tem que ser igual ao primeiro. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma mediação entre o João e a Maria estava muito vulnerável e entrou no cálculo comigo e nessa nossa conversa ela passou, por exemplo, 10 minutos, eu preciso obrigatoriamente chamar o João e ficar 10 minutos com ele, deixando ele confortável, obviamente, para ele falar o que ele entender comigo. E o cálculo ele é em segredo, eu não posso falar para a Maria o que o João falou, não posso falar para o João o que a Maria falou, mas precisa acontecer com os dois, que é para a gente dar continuidade ao processo de forma imparcial e igualitária e os dois terem a mesma oportunidade. Se o João quiser ficar os 10 minutos calados, ele pode, mas ele precisa ter acesso aos 10 minutos porque a Maria teve, então a outra parte precisa ter acesso ao mesmo tempo de cálculos que a primeira teve. Vamos falar um pouquinho mais de pergunta aberta.
Como eu falei, a pergunta aberta é uma das técnicas mais importantes do direito, arrisco eu dizer, e acredito que é a mais importante dentro da mediação. Ela é uma técnica que é feita para entender e utilizar melhor o diálogo entre aquelas partes. Então, a gente vai usar a pergunta aberta para fazer e estimular com que elas se entendam de forma mais clara, consigam se expressar de forma mais clara, a despertar empatia no outro. Alguns exemplos de pergunta aberta são como, quando, por quê? Por que isso é importante? O que você acha sobre? O que houve? O que você entende por isso? O que isso significa para você? E onde? Percebam que muitas vezes a gente traz para interpretação pessoal, porque às vezes uma traição, por exemplo, num contexto de divórcio, para uma pessoa, uma conversa de WhatsApp com outra pode ser uma traição. E para outra não. Então, quando a gente diz o que você entende por traição, por exemplo, é uma forma daquela pessoa se expressar e poder dizer claramente para outra o que ela sente, porque às vezes é difícil para as pessoas, especialmente em contextos conflituosos, se expressarem ali da forma mais adequada, e por isso é tão importante a gente estar fazendo as perguntas abertas. Trago aqui também esse material que não foi elaborado por mim, sim pela minha professora, a professora Mara Lívia, e são sobre os tipos de perguntas abertas, né? Que são de exploração, entendimento, discriminação e transferência. Exploração, o que quer, como, quanto, quem mais, é aquela coisa de investigar, de ver o que está ali dentro, de descobrir o que mais tem. As perguntas de entendimento é basicamente para a gente conseguir, né, compreender o que está acontecendo. Por exemplo, por quê, para quê, enfim. Discriminação é para ver o que está mais importante ali. Então, de repente, por que isso importa para você pode se enquadrar dentro da discriminação. A gente precisa aí descartar certas teses, a gente pode estar errada, né? A gente pode falar, por que você acha isso? O que houve? Como você interpreta isso? De modo a ficar bem claro qual é a questão daquela pessoa. E transferência, que é basicamente Mas, voltando. Perguntas de transferência. O que precisa ser transposto para o acordo? O que numa mesa possibilita que ela suporte o peso dos objetos? Transferir esse potencial para outro objeto, porque às vezes a pessoa pensa uma coisa sobre um outro objeto e não... Quer dizer, Peço perdão porque o meu áudio cortou, mas vamos voltando às perguntas de transferência. É basicamente perguntas que permitem que a gente veja aquela pessoa e às vezes transfira a importância e o peso que ela dá a uma coisa a outra. Basicamente, tentar ressignificar alguma coisa caso seja oportuno. É muito de momento. No momento, a gente entende. Indo para a próxima parte, coleta de informações. Quando se dá início à mediação, o mediador tem que ouvir o máximo possível. O mediador é um profissional que fala menos e ouve muito mais. Ele precisa estar coletando, como a gente viu através das perguntas, ele precisa investigar o que está acontecendo e por que aquele conflito chegou nesse nível que ele está hoje. Ele precisa escutar sem julgar, sem dar opinião, obviamente. Precisa respeitar o tempo de fala, como eu já falei. Não pode, na mediação, uma pessoa falar muito e a outra não, independente de ser o perfil pessoal de cada um. As duas partes precisam falar numa quantidade de tempo relativamente, parecida, para ficar justo. Então, as duas partes têm que falar. E enquanto uma está falando, não é nem da outra, não é nem para outra e nem para o mediador interromper. Ele precisa ficar ali na dele. E caso a outra parte venha a interromper, ele precisa falar bem sutilmente algo, como tipo: Maria, você vai ter a sua chance de falar, mas agora vamos ouvir o João? Pronto. Incentivar, para não interromper, porque se ficar interrompendo, a gente não consegue entender nada do que a pessoa está falando e não vai adiantar de nada, Ele pode anotar ideias principais e sentimentos. Obviamente, caso ele vá anotar, ele deve informar as partes, que ele vai fazer pequenas anotações só para registrar melhor o conflito e, ao final, deve se rasgar e jogar aquele papel no lixo. Também é muito importante evitar frases como: segundo a sua versão, do jeito que você está falando, segundo o seu lado,
Porque quando a gente fala isso, a gente tá colocando lenha ali na ideia de que cada um tem uma versão, que as versões estão se batendo, então dá aquela rivalizada, alimenta aquilo dentre as partes. Fora que pode parecer que a gente tá julgando, então a gente evita esses rótulos. Seguindo para a escutativa. É a ação de escutar, não é simplesmente ouvir, é dar uma atenção para o que aquela pessoa está falando, de modo que ela se sinta devidamente escutada, validada e entendida. Então, olhar nos olhos, ter uma postura aberta, focar somente naquilo ali. Se for fazer alguma anotação, fazer discretamente, então não pegar celular nem nada do tipo, ficar realmente dando atenção ao que aquela pessoa está falando. Próxima coisa, paráfrase e resumo. Essa técnica consiste em repetir, nas suas palavras, o que foi dito. Às vezes, quando a gente fala uma coisa e escuta outra pessoa falando, a gente se entende melhor ou muda a nossa perspectiva sobre aquilo que a gente está dizendo. Então, é bem interessante que isso esteja presente, né, dentro do papel do mediador. Validar, como eu já reiterei várias vezes, a gente precisa sempre estar validando dos dois lados. E é interessante perguntar, você está de acordo com isso? Foi isso mesmo que você disse? Por exemplo, né? Porque assim a gente consegue ver se a pessoa tá desconfortável com aquilo, como é que tá. E quando a gente repete o que aquela pessoa tá dizendo, a gente precisa confirmar que é aquilo que ela realmente está dizendo, deixando bem claro que ela é livre para discordar ou corrigir o que a gente estiver falando. É justamente para checar o entendimento e acabar ali com alguma tensão remanescente ou algum clima que possa estar tendo, um clima pesado e tal, é para deixar tudo bem tranquilo. Seguindo para o teste de realidade. Quando a gente chega no acordo, a gente precisa, além de ver que aquilo é muito bom, ver se aquilo realmente funciona, porque afinal de contas, às vezes a audiência pode estar indo tão bem, graças a Deus, que pode acabar ficando uma coisa muito utópica que as partes não vão conseguir seguir. Então, para isso, o mediador tem que, né, quando o acordo está pronto, ele lê o acordo e ele fala, você consegue cumprir isso? Como você explicaria a situação X para outra pessoa? Para que aquilo seja entendido. Então, por exemplo, um caso de um casal se separando, que diz que os filhos vão ser vistos pelo pai, passear com o pai, aos finais de semana, a gente precisa entender o que é o final de semana para aquela pessoa. Porque vai ter casal que o final de semana é sexta a domingo, vai ter casal que é sábado e domingo, coisas diversas. Aquilo precisa estar bem claro, não pode simplesmente dizer, e o pai pega a criança aos fins de semana. Tem que ficar bem explicado. Também em casos, né, que a gente precise ter alguma intercorrência com aquele acordo, como você explicaria isso para outra parte? Para ver se elas realmente estão ali com vontade de se entender, de realmente fazer aquilo acontecer, ou se pode ficar um pé atrás, uma desconfiança. E, claro, se o acordo pode ser cumprido, porque a partir do momento que ele for homologado, ele traz, né, uma obrigatoriedade de cumprimento. Então, precisa ser algo que possa ser cumprido na realidade. A gente dá essa reflexão com eles. Finalmente, para encerrar, vou falar bem por cima das etapas que a gente viu por aqui. Então, vimos a pré-mediação, que é justamente a preparação do ambiente, que acontece antes daquilo, e também a coleta de dados, que a gente recebe os dados básicos das partes, nome, CPF, residência, a gente recebe isso tudo antes. A abertura, investigação e a agenda, que é ali o que a gente faz ao longo do negócio. A agenda são as pequenas anotações que a gente pode fazer. Criação de opções, avaliação de opções, escolha e solução, que é quando a mediação está chegando ao seu final. Essa aula foi bem básica e é a primeira vez que eu tô gravando alguma coisa falando, então acho que a minha dicção não ficou aí lá das melhores, mas qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários ou me mandando uma mensagem que eu vou estar à disposição para respondê-los. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenha dado aí para quebrar o nosso galho na monitoria. E é isso, gente. Beijocas!